uma boa saúde, precisamos muito do sistema imunológico. O sistema imunológico possui dois mecanismos muito importantes. A resposta imunológica inata ou natural, que permite com que a gente fique saudável por maior parte da nossa vida. E a resposta adquirida ou adaptativa, que vai combater micro-organismos específicos. Esta resposta inata ou natural é muito importante. Nós temos componentes dessa resposta que a gente precisa estar sempre tomando cuidado para que eles continuem funcionando adequadamente. Como essa resposta inata ou natural, que é aquela primeira linha de defesa do nosso organismo, está relacionada com o contato que nós temos com o meio ambiente, esta resposta ocorre principalmente na pele e nas mucosas. Quais mucosas? Mucosa respiratória, mucosa da boca, mucosa do intestino. Vamos falar muito sobre a mucosa do intestino daqui a pouco e sobre o microbioma da mucosa intestinal. Então, voltando para essa resposta inata, pele íntegra, mucosas íntegras ajudam muito nessa resposta, porque é através do intestino, da boca e da pele que os micro-organismos penetram. Além disso, existem células da resposta inata ou natural que nos protegem a todo momento. As células NK são muito importantes. O que significa células NK? São as células natural killer, ou células matadoras naturais. Elas protegem contra micro-organismos, principalmente vírus, mas protegem contra outras doenças também. Olha que legal! Essa resposta inata ou natural é muito importante para que as pessoas não venham a ter câncer. Então, o sistema imunológico precisa disso tudo funcionando, para eu não ter infecções, para as pessoas não desenvolverem câncer. Além da célula NK, temos os fagócitos. O que são fagócitos? São células que englobam, que fagocitam bactérias, micro-organismos que estão presentes em todos os ambientes. Esses fagócitos são chamados de neutrófilos ou de macrófagos. Por último, existem linfócitos que também fazem parte dessa resposta inata. Manter essa resposta inata funcionando bem vai fazer com que você não fique doente. O sistema imunológico, ele interage com todos os nossos sistemas do nosso corpo. Nós temos uma coisa que é chamada de eixo neuroimunoendócrino, que é a relação entre o sistema neurológico, entre os hormônios e o sistema imunológico. Devido a isso, estresse, depressão, ansiedade atrapalham em muito a resposta imunológica, principalmente aquela resposta imunológica inata ou natural da qual nós falamos. O que acontece é que um desequilíbrio dessa relação entre hormônios, entre as questões psíquicas relacionadas ao estresse e à ansiedade, fazem com que o sistema imunológico tenha uma alteração da sua função. Ele fica disfuncional. Portanto, diminuir o estresse, diminuir a ansiedade, ajuda muito para você ter uma imunidade melhor. Isso é um desafio na vida de hoje, mas nós temos que ter este cuidado. Com o passar do tempo, todo o nosso corpo envelhece. O sistema imunológico também envelhece. Esse envelhecimento fisiológico normal do sistema imunológico é chamado de imunossenescência. O idoso tem uma resposta imunológica mais lenta e ele precisa de mais estímulos para que aquela resposta inata ou natural, da qual nós falamos, tenha uma resposta efetiva. Além disso, com relação às vacinas, os idosos precisam de vacinas especiais para que estimule o sistema imunológico, protegendo contra doenças específicas, como, por exemplo, pneumonia, herpes zoster. Enfim, você precisa estimular mais o paciente idoso
para que o sistema imunológico dele continue funcionando bem. Uma questão também muito importante relacionada ao sistema imunológico e o envelhecimento das pessoas é a maior incidência de câncer nas pessoas idosas. Por que isso acontece? O sistema imunológico tem uma propriedade que nós chamamos de vigilância imunológica contra os tumores. Quando nós temos uma célula que tem potencial de virar câncer, aqueles fagócitos lá da imunidade inata reconhecem e eliminam aquelas células. Também temos linfócitos T que ajudam na eliminação daquelas células. Quando somos jovens, o sistema funcionando a pleno vapor, essas células são eliminadas facilmente. Com a imunossenescência, que é este envelhecimento do sistema imunológico no idoso, isso ocorre mais lentamente. Então é por isso que o câncer é mais comum em pessoas idosas. Você estimular o sistema imunológico, tomar as vacinas adequadas para o calendário de vacinação do idoso, é uma excelente saída para que você tenha uma vida saudável, mesmo com a idade mais avançada. É muito comum pessoas com alergias respiratórias, como rinite e asma, apresentarem muita infecção, tomarem muito antibiótico, estão sempre com amigdalite, otite, faringite. Será que tem relação entre alergia e imunidade? Claro que tem. A inflamação alérgica, ela vai destruir aquela camada de proteção da mucosa respiratória. Quando você diminui essa proteção da mucosa, você altera aquela imunidade inata ou natural, que impede com que os micro-organismos entrem dentro do nosso corpo e continuem se desenvolvendo, proliferando e causando doenças. Portanto, você tratar as suas alergias respiratórias vai diminuir a sua chance de ter infecções. Então a resposta é, de maneira indireta, as doenças alérgicas respiratórias diminuem a imunidade com relação à maior chance de ter infecções respiratórias. Por isso, trate sua rinite, trate sua asma adequadamente. Hoje o assunto na ciência mundial é microbioma. Olha que nome legal, microbioma. O que é isso? É o conjunto de bactérias que nós temos em todo o nosso corpo. Esse conjunto de bactérias tem bactérias ruins, que causam doença, e tem bactérias do bem. É muito comum a gente ver na imprensa, na internet, falar sobre as bactérias do bem. O microbioma faz com que eu tenha uma estimulação adequada do sistema imunológico. Onde fica esse microbioma? Fica na pele, fica nas mucosas e no intestino. O microbioma intestinal é importantíssimo para a regulação do sistema imunológico. Para vocês terem ideia, nós temos cerca de 100 trilhões de bactérias no nosso intestino, na nossa mucosa intestinal. É muito comum hoje considerarmos o intestino como um órgão do sistema imunológico. É lá que nós temos interações com alimentos, com nutrientes, com bactérias ruins e as bactérias do bem. Quando você usa muito antibiótico, você usou o antibiótico adequadamente, por conta própria, ou usou um antibiótico que não funcionou, teve que trocar para outro, você ficou muito doente, usou antibiótico 4, 5, 6 vezes durante o ano, você altera esse microbioma. Então é por isso que existe uma verdade, que é o uso frequente de antibióticos pode atrapalhar a resposta imunológica, sim, porque você altera esse microbioma, altera esse equilíbrio da microbiota no nosso corpo. E aí, aquela sua imunidade inata ou natural pode diminuir. Antibiótico tem que ser utilizado com prescrição médica. E você deve atentar para manter o seu microbioma equilibrado. Como é que nós vamos fazer isso? Daqui a pouco vamos falar para vocês que existem possibilidades de mantermos esse microbioma de uma maneira funcional, contribuindo para a sua saúde. No início, nós falamos que temos uma imunidade inata ou natural
que é inespecífica, é uma imunidade geral, e temos uma imunidade adaptativa ou adquirida, que é específica. Ela é desenvolvida para cada tipo de micro-organismo. As vacinas funcionam principalmente induzindo o desenvolvimento dessa imunidade adquirida ou adaptativa. Nós temos vários tipos de vacina. As primeiras vacinas eram constituídas por micro-organismos atenuados, micro-organismos que tinham um tratamento específico para não causarem doença, mas estimularem o sistema imunológico especificamente contra aquele antígeno, contra aquele micro-organismo. Depois surgiram vacinas, onde nós temos fragmentos do micro-organismo que são utilizados para promover essa imunoestimulação. Agora, recentemente, aconteceu uma verdadeira revolução com o desenvolvimento de vacinas com RNA mensageiro, onde nós recebemos uma informação genética para produzir proteínas de um determinado micro-organismo, fazendo com que eu tenha uma grande proteção com alta eficácia e, prestem muita atenção nisso que eu vou falar agora, com uma segurança fantástica. Essas vacinas que são liberadas hoje e que já existem há muito tempo, elas passaram por testes clínicos e testes laboratoriais muito rigorosos. Portanto, as vacinas funcionam estimulando o sistema imunológico de maneira específica. Temos vacinas para crianças, para adultos e para idosos. Você manter o seu calendário de vacinação em dia é muito importante. Então, alimentação, diminuir o estresse, ajuda você na imunidade inata. Mas o que te protege contra a infecção, o que te protege contra doenças graves específicas, como tuberculose, sarampo, Covid-19, gripe, pneumonia, são as vacinas. Costumo dizer, o que realmente aumenta a imunidade são as vacinas. As outras coisas ajudam muito neste processo de proteção, mantendo sua saúde. Mas as vacinas são fundamentais. Existem pessoas que têm uma baixa imunidade devido a alterações genéticas hereditárias. Essas doenças são chamadas de imunodeficiências primárias. Ocorrem erros específicos no processo de desenvolvimento da resposta imunológica. Podem faltar células, podem faltar moléculas que regulam o sistema imunológico, são as chamadas citocinas, podem faltar anticorpos que não são produzidos adequadamente. Enfim, erros genéticos podem alterar o funcionamento do sistema imunológico. Essas doenças, geralmente, são graves. Graças a Deus, são doenças raras, mas que quando existem, podem ter consequências graves, inclusive o óbito, com pouco tempo de vida, 1 ano, 2 anos, 3 anos. Normalmente, elas aparecem na infância, no mais tardar, em adultos jovens ou na adolescência. Somente exames adequados, laboratoriais específicos, podem fazer esse diagnóstico. O médico adequado para fazer isso é o alergista e imunologista, que vai solicitar exames para avaliar a imunidade. O importante aqui é você saber quais são os sinais que indicam que você pode ter uma imunodeficiência primária. Infecções graves, sepse, meningite, pneumonias graves de repetição, várias otites durante o ano, são sinais que mostram que tem algo de errado e que a imunodeficiência primária é uma possibilidade diagnóstica que tem que ser investigada. Existe tratamento? Existe sim, mas o diagnóstico tem que ser rápido, tem que ser precoce para que o tratamento funcione. Temos 2 formas de tratamento que podem ajudar muito para manter a imunidade funcionando e impedir o desenvolvimento das infecções. A primeira forma é a reposição de anticorpos, com o uso de imunoglobulina por via injetável. E a segunda forma é o transplante de medula óssea. O transplante de medula óssea que pode até possibilitar a cura em alguns casos.
Então, se você tem alguém que você conhece, da sua família, algum amigo, que tem algum desses sinais que nós falamos, sugira que seja investigado imunodeficiência primária, procurando um médico especialista. Não existem fórmulas milagrosas para aumentar a imunidade. Altas doses de vitamina D pode ser até perigoso, causando efeitos colaterais importantes. A vitamina D é realmente importante para aquela imunidade inata natural, mas você deve avaliar no sangue a vitamina D sérica, ou seja, os níveis de vitamina D. Se ela estiver baixa, aí sim você pode suplementar fazendo doses adicionais de vitamina D. Com relação a alimentos, existem alimentos milagrosos? Também não, não existe nada milagroso. Nós temos alimentos que contribuem muito por terem propriedades anti-inflamatórias, que têm moléculas anti-inflamatórias. Alho, mel, frutas, vegetais, eles contribuem. Mas não dá para a gente caracterizar isto como uma fórmula milagrosa capaz de me proteger. Nós teríamos que consumir muita quantidade dessas moléculas anti-inflamatórias ao mesmo tempo para termos efeitos satisfatórios. Ou seja, aumentar a imunidade depende de um conjunto de coisas. Mas se alimentar bem ajuda sim aquela imunidade inata ou natural que nós falamos lá no início da nossa conversa. Para que o sistema imunológico tenha um desenvolvimento adequado, para que ele tenha um amadurecimento, é preciso com que as pessoas tenham contato com o meio ambiente, tenham contato com outras pessoas. Aquelas crianças que adoecem muito, elas têm que continuar tendo uma vida normal. Só não devem ir na escola caso elas tenham algum sintoma. Se tiver sintoma, naquela semana ela não vai. Mas no dia a dia, ela tem que ter uma vida normal. Por que que isto é importante? Vamos falar de novo do microbioma, daquelas bactérias do bem que estão presentes no nosso corpo, principalmente no intestino, na pele e nas mucosas, e vamos falar da teoria da higiene. Vocês vão ver que legal que é essa teoria da higiene. A teoria da higiene preconiza o seguinte: nós precisamos de ter contato com micro-organismos, com pessoas, com sujeira, né? Vamos falar aqui entre aspas, sujeira, para que o sistema imunológico seja estimulado. Aquelas crianças que têm uma vida totalmente clean, ficam presas em apartamento, que não têm contato com outras crianças, que têm uma higiene excessiva, elas acabam não desenvolvendo seu sistema imunológico e serão adolescentes e adultos doentes. Também o microbioma precisa do contato com o ambiente, do contato com outras pessoas. Então a relação entre microbioma e teoria da higiene faz com que você entenda o que eu vou te dizer agora. As crianças têm que ter vida normal para que o sistema imunológico desenvolva adequadamente e que futuramente isso faça com que sejam adultos saudáveis. Probióticos são suplementos alimentares que contêm bactérias que te ajudam a aumentar a imunidade, fazendo uma maior diversidade do seu microbioma, aumentando aquela microflora do bem que você tem lá no seu intestino. Quais são os alimentos que são considerados probióticos? Vamos dar alguns exemplos. Iogurte, kefir são bebidas lácteas que possuem essas bactérias do bem, enriquecendo o seu microbioma. E nós vimos que um microbioma bem desenvolvido ajuda na sua imunidade inata ou natural e te protege contra doenças, te protege inclusive contra câncer, não somente infecções. Existem alguns outros alimentos fermentados, alguns preparos de alimentos fermentados, como chucrute, como kombucha, que também têm características probióticas. Já existem vários trabalhos com relação a isso. Existe ainda alguma controvérsia? Sim, a ciência precisa de mais estudos, mas os resultados são bastante animadores.
Alguns pacientes com câncer, recebendo dietas específicas de probióticos, têm uma recuperação acelerada com relação ao tratamento antineoplásico contra o câncer. Para finalizar a nossa conversa, temos que ter um conjunto de coisas para aumentar o sistema imunológico. As vacinas são fundamentais, mas uma vida saudável, com menos estresse, alimentos que têm proteínas que são anti-inflamatórias, alimentos e suplementos com probióticos podem ajudar sim você a ter uma imunidade melhor e ser mais feliz. O que a gente quer é saúde e felicidade.